Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Tiago Araújo aqui na área, seu professor de História e Geografia aqui do Esquadrão de Elite. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vamos para mais uma das nossas aulas. Estaremos agora traçando um dos principais conteúdos para que nós venhamos estar aí, ó, completamente focados, antenados aí no nosso edital e trabalhar, né, esses diversos assuntos. Então, pessoal, olha só, a primeira coisa que eu quero observar com você está relacionado ao que seria o termo hidrografia. É uma questão que às vezes o aluno diz assim, pô, professor, o que eu tenho que entender sobre esse conteúdo de hidrografia? Pessoal, esse conteúdo é um assunto muito fácil, é um assunto muito tranquilo. É algo que você precisa saber apenas alguns detalhezinhos ali, alguns detalhezinhos aqui, que fazem toda a diferença, mas que você não pode deixar escapar. É aquele detalhinho, né? Aquele pequeno pontozinho que você diz assim, não, isso aí, deixa pra lá, isso não vai cair não, isso aqui é furada. Não, não é não, tá? Esse ponto aí é o que você deve estar ali prestando atenção. Pessoal, olha só, o que é que eu trouxe aqui pra gente? Vou sair logo do meio aqui para você bater aquele printzinho bem legal do nosso quadro, aquele printzinho. E aí, gostaram? Ficou legal, não foi? Fiz com muito carinho para nós trabalharmos a nossa aula hoje. E eu vou explicar aqui passo a passo cada um desses conteúdos com você. Então, como é que eu procurei dividir aqui o nosso assunto? Primeiro, nós vamos falar sobre a hidrografia, o que seria a hidrografia, para a gente poder estudar esse assunto. Tudo aqui está relacionado ao território do Tocantins, tá? Características gerais da hidrografia tocantinense é o que você precisa entender. Os fatores que determinam a formação hidrográfica do Tocantins, o nosso segundo ponto. Aí nós vamos para o nosso terceiro pontozinho, que fala sobre a formação da bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Tem algumas informações aqui também, informações bem específicas. Tô colocando os tópicos aqui para você, tá? Você já pode ir listando aí esses tópicos. Depois nós puxamos aqui, ampliamos um pouco mais o nosso mapa e nós vamos para a hidrografia do território tocantinense. E aí, as bacias hidrográficas locais, onde nós encontramos essas bacias. E aí nós vamos ter as características gerais dos dois principais rios, as duas principais correntes hídricas do território do Tocantins. Professor, é isso que eu preciso saber? É isso que você precisa saber. Ah, professor, mas aí eu quero estudar mais, eu quero aprofundar, aí vai depender muito da tua banca, tá? Nesse caso aqui, nós estamos focando na questão daquilo que mais importa. Então vamos lá, olha só, preste atenção comigo aqui. Professor, o que seria hidrografia? Primeira coisa que a gente tem que entender, a hidrografia nada mais é do que o estudo das correntes hídricas de um determinado local. Um rio, um lago, até mesmo o oceano, quando você vai estudar, você estuda a partir da hidrografia. A hidrografia é o principal fator, é a principal característica para você poder estudar. É um braço da geografia, é um instrumento, é uma forma de entender toda a configuração hídrica de uma determinada localidade. Bom, olha só, no território brasileiro, eu vou chegar aqui, tá? Calma, eu vou só pegar aqui para você entender, para a gente poder vir para cá para o Tocantins. No território brasileiro, nós vamos ter várias bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é quando você tem um coletivo de rios. Como assim, professor, um coletivo de rios? Da seguinte maneira, você tem um conjunto de montanhas, a gente chama de quê? De cordilheira. Nós temos um conjunto de ilhas, nós temos um arquipélago. Agora imagine um conjunto de rios e uma área drenada por ele. Nós temos uma bacia hidrográfica. E no Brasil nós temos várias bacias hidrográficas, então vai aí para você a sua primeira grande informação. A maior bacia hidrográfica brasileira é o Tocantins-Araguaia. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui essa bacia aqui. Essa bacia aqui é o que nós chamamos de bacia amazônica. Olha o tamanho dela, professor. É cego? Não
não sou cego. Eu estou conseguindo ver que a bacia amazônica, ela é a maior do Brasil. Mas ela não é a maior brasileira. Sacaram? Porque a bacia amazônica, ela não está inserida só no território brasileiro. Ela está inserida em outros países da América do Sul. No entanto, a do Tocantins-Araguaia, se você observar, tirando do Paraná, que também não está só no Brasil, a do Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica brasileira, genuinamente brasileira. É a maior bacia genuinamente brasileira. Então, ela tem uma característica que vai unir os dois principais rios, as duas principais bases de influência, que é o rio Araguaia e o rio Tocantins. Quando você tem a união desses dois componentes hídricos, você forma uma bacia hidrográfica, que é exatamente um conjunto de rios, suas áreas drenadas e seus afluentes. Eu coloquei aqui, ó. Eu vou até colocar eu vou até puxar aqui um comentáriozinho, para a gente poder fazer na nossa aula, tá? Eu vou colocar aqui para a gente poder desenvolver. Ó, já puxei aqui, tá? O nosso assunto. Olha aí. Eu vou fazer alguns comentários também. A gente vai fazer alguns comentários bem específicos, mas a gente vem para cá primeiro. Então, ó, nós temos a maior bacia hidrográfica genuinamente nacional. Nós vamos ter a união de dois compostos, de duas bases, que vai ser exatamente o Tocantins e o Araguaia. Agora, professor, me diga uma coisa. Vamos nessa. Vamos para cá. Diante dessas características, essas quatro, elas são as principais? Sim. Nós temos no território do Tocantins-Araguaia um grande potencial hidrelétrico. Nesse potencial hidrelétrico, nós vamos ter a usina de Tucuruí. Tá? A usina de Tucuruí, que é uma das maiores usinas brasileiras. É uma usina de forte potencial energético. Então, além desse forte potencial energético, nós vamos ter a navegabilidade. Tá? Existem estudos que colocam a extensão de navegabilidade muito maior. Só que aí nós vamos ter cerca de 4 a 6 mil quilômetros de rios navegáveis. Agora isso, juntando tudo, tá? Juntando tudo, juntando todas as bases de navegação. Eu tô com um negócio aqui na boca. Tirei. Ó, vamos lá, por isso que Ó, e aí é o seguinte. Se você tem essa quantidade de rios navegáveis, professor, por caramba, é maior do que você atravessar o território brasileiro. Exatamente, em linha reta, né? Tanto para norte, quanto para norte-sul, quanto para leste para oeste. Exatamente. Mas aí o que é que você vai ter? Você vai ter uma desinformidade entre os rios. Os rios, eles são rios meândricos, eles são rios que em alguns locais se tornam intermitentes. Olha os nomes que eu estou utilizando. Rio perene, rio intermitente. Vou estar colocando aqui. Mas, preste atenção. Nós vamos ter aqui a maior bacia hidrográfica genuinamente nacional e uma forte predominância de rios perenes. Professor, o que são os chamados rios perenes? Olha só. Nós podemos observar que nós vamos ter os chamados tipos de rios. Eu vou até colocar aqui, tá bom? Nós vamos ter os rios que são perenes, e nós vamos ter os chamados rios temporários. Mas, professor, me diga uma coisa. No território do Tocantins, nós vamos ter a presença de rios temporários? Nós não vamos ter a presença de rios temporários em predominância. Claro que temos aqueles pequenos rios que, devido à questão da estiagem, à questão da seca, eles vão ali baixando o seu nível, se tornando temporários com o passar do tempo. Mas, devido à caudalosidade do rio Tocantins e do rio Araguaia,
os rios eles são predominantemente perenes. E o que seria, professor, um rio perene? Um rio perene é aquele rio que nós conhecemos como um rio que nunca seca. Ele nunca seca. Ele tem um processo constante. Ele é constante, tá? E nós não vamos ter a presença de rios temporários no estado do Tocantins. Então aí você já apresenta. Agora, os rios perenes, vamos colocar aqui, ó, predominante no Tocantins. No Tocantins, tá? Vou ajustar aqui, tá? Colocar aqui mais em evidência, para você não pensar que eu estou colocando com letra minúscula. Beleza, pessoal? Tudo certo? Então tá aí o nosso primeiro ponto. Rios perenes, eles nunca secam. Agora, professor, me diga uma coisa. Quais são os fatores que determinam essa formação hidrográfica no território? Nós vamos ter, primeiro, o clima tropical. É uma questão de prova. É uma questão de prova. Se a tua prova ela for perguntar sobre as bases que classificam os índices hidrográficos no território, você coloca o clima tropical. Porque o clima tropical é o tropical típico, tá? Não vamos colocar aí o amazônico, não viaja. É o tropical típico. E esse tropical típico ele vai classificar toda a base de produção e todo o abastecimento hídrico a partir da pluviosidade, a partir das características chuvosas. Nós vamos ter também a base da periodicidade de chuvas regulares. Cuidado, tá? Alguns alunos já chegaram para mim e perguntaram: professor, me diga uma coisa. Nós temos um processo de chuvas irregulares no território? Olhe, a única região em que nós temos indícios em que as chuvas elas são irregulares constantemente é o território nordestino. Não existe outra região do Brasil que tenha chuvas irregulares como o território do Nordeste. Já na região centro-oeste e na região norte, parte da região norte, as chuvas elas são regulares. Por que elas são regulares? Porque elas vão ser abastecidas tanto pelos chamados rios voadores, quanto também pelas chamadas ZCIT. A gente pode até puxar isso daqui, né? A gente pode até colocar isso daqui, esses dois pontos aqui, para a gente não errar, para a gente não perder. Então, ó, período de regularidades de chuva. Nós vamos ter os chamados rios voadores. Rios voadores. Professor, que danados são esses rios voadores? Vou explicar. E a ZCIT. Zona de convergência intertropical. Zona de convergência intertropical. Ó, explica aí, professor. Os rios voadores são grandes cargas de massas de água vaporizada oriundas da fotossintetização da grande base vegetacional da floresta amazônica. Deu para entender? Essa é a definição. Não me peça para definir de novo não, que não vai dar não. Beleza? Olha só, a floresta amazônica ela emite tanta porcentagem de umidade na atmosfera que na Amazônia chove todos os dias. Chove todos os dias. Ah, professor, mas é na Amazônia toda que chove todo dia? Não. São chuvas torrenciais. São chuvas estacionais. São chuvas localizadas. Você já deve ter viajado para o interior do seu estado e você viu no horizonte, ali está chovendo, ali não está, aqui está chovendo, ali não está. São chuvas periódicas, tá? São chuvas torrenciais. Professor, os rios voadores então são grandes cargas hídricas que se deslocam para a região sudeste, passa pelo território Tocantins também, passa, é caracterizado, tá bom? A zona de convergência do Atlântico Sul também.
e aí você tem a zona de convergência intertropical. Esses dois fatores provocam grandes cargas de chuva, principalmente nos meses do verão. E isso abastece as correntes hídricas, tornando os rios do território do Tocantins um rio perene. Tudo certo? Agora tem um assunto que eu tô no meu coração. Até bati aqui, ó. Acorda, acorda. Tá dormindo, é? Vamos lá. Presta atenção, viu? Presta atenção pra você não errar. Pra você não ter que assistir essa aula de novo, cara. Só pra você assistir essa aula, fazer as anotações e não ter que voltar aqui e olhar pra cara do teacher. Então, ó, presta atenção. Se liga. Como eu já mostrei a vocês, território brasileiro, Tocantins-Araguaia, maior bacia hidrográfica genuinamente nacional. Fechou. Agora nós vamos para cá. Professor, esse é o mapa do Tocantins? Sim, tá parecendo uma estrutura do corpo, né? Os órgãos do corpo. Olha só, nós vamos ter dois rios aqui. Eu até coloquei aqui. Nós vamos ter esse nosso riozinho aqui. Ele é o rio Araguaia. E esse rio aqui, ó, que passa no meio do território do Tocantins, é o chamado Rio Tocantins. Mas, professor, e esses pontinhos aqui que você colocou? Isso é o quê? Isso daqui, pessoal, são os chamados limites hidrográficos. Hidrográficos. Não entendi, professor. O que são limites hidrográficos? É o limite de uma bacia hidrográfica. Porque assim, veja bem, ó, deixa eu mostrar para você aqui. Vamos supor que eu tenha esse rio aqui, certo? Isso aqui é o rio. Aqui eu tenho a chamada nascente, tá? Vamos supor que nós vamos ter aqui o rio Tocantins, vai nascer ali no Planalto Brasileiro, ali no estado de Goiás, e nós vamos ter a sua foz. Tá? A sua foz, que é onde ele deságua, ali na Baía de Marajó, no estado do Pará. Esse rio, ele vai ser dividido em 3 áreas. Nós vamos ter essa áreazinha aqui, essa áreazinha aqui e essa áreazinha aqui. Como assim, professor? Aqui é o que nós chamamos de alto curso. Aqui, médio curso e aqui, baixo curso, que é onde ele deságua, é na sua foz. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Eu quero que você entenda o seguinte. Que os rios, assim como eles são caracterizados em alto, médio e baixo curso, o baixo curso é onde ele deságua. Por exemplo, o rio Tocantins, ele vai desaguar na sua foz na Baía de Marajó. Beleza? Onde é que é o alto curso dele? No Planalto Brasileiro, no estado de Goiás. O território do Araguaia, do rio Araguaia, além da sua extensão, o curso nascente, Serra do Caiapós, em Goiás, e a sua foz no rio Tocantins. Portanto, ele é um rio endorreico. Vou explicar isso já já. Mas aí o que eu quero mostrar aqui para você é que você tem a nascente, que é o alto. Esse ponto aqui, ele não é uma bacia hidrográfica. Hã? Como assim, professor? Não é uma bacia hidrográfica? Não, não é uma bacia hidrográfica. Por que ele não é? Porque a gente só tem o rio aí. Nós só temos a presença do rio, apenas. Agora, a partir do momento em que eu tenho o rio e eu tenho toda essa área aqui, que é uma área drenada e caracterizada pelo rio, com vários afluentes e sub-rios, aí eu tenho uma bacia hidrográfica. Certo? Deu para entender? Deu para entender? É como se fosse um terreno. Um terreno. Você tem sua casa. Aí você tem os becos, você tem o quintal da sua casa, você tem a frente da sua casa. Aquilo ali é a tua casa. Só que o local onde você mora é uma construção dentro daquele terreno. Você já chegou na sua casa, você colocou o pé dentro do jardim da sua casa e disse assim, ó, isso aqui não é minha casa não. Isso aqui não é minha casa não. Isso aqui é o local do jardim onde está a minha casa. Não, aquilo ali é a tua casa. Porque a tua casa, ela é o local estabelecido de construção e as imediações que são caracterizadas por ela. É exatamente o terreno. É exatamente o terreno. Fechou? Então, você vai ter exatamente isso daí.
Então, o rio é o local por onde ele passa. Ali você tem só o rio principal. Só o rio principal. E as localidades ao redor são as regiões que são caracterizadas por ele. Então, ali você tem a bacia hidrográfica. Por isso que você tem essas regiões que se expandem além do território do Tocantins. E aí você tem, eu coloquei exatamente aqui, ó, o território do Tocantins ele está completamente 100% de suas terras dentro da bacia do Tocantins-Araguaia. E aí a gente pode colocar aqui, ó, nós vamos ter o chamado rio principal. Rio principal. Esse é o rio principal. Aqui nós não temos uma bacia hidrográfica, mas vamos lá. Eu tenho um afluente aqui, eu tenho outro afluente aqui, eu tenho um afluente aqui. Afluentes são aqueles mini-rios que abastecem diretamente o território. E aí é que tá. Parece uma espinha dorsal de peixe, né? E aí é que tá. Aqui sim você tem uma bacia hidrográfica. Por que aqui você tem uma bacia hidrográfica? Exatamente pelo ponto de você observar que todas essas áreas aqui, ó, todas elas que eu estou marcando para você, eu estou acabando com o meu esquema. Ó, toda essa área, ela é drenada por esse rio. Então você tem uma bacia hidrográfica, que é um conjunto de rios e seus afluentes, e também as suas áreas drenadas. Vamos classificar? É uma área drenada por um conjunto de rios, e seus afluentes. Nós chamamos de bacia hidrográfica. Tudo certo? Bom, e aí nós vamos ter no território do Tocantins a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, a do Rio Tocantins, a do Rio Araguaia e as demais bacias que estão aqui. Nós vamos ter, um pouco mais acima, a bacia do Rio Lontra e Ribeirão Corda. Nós vamos ter a bacia do Rio Formoso, a bacia de Santa Teresa e Santo Antônio, a bacia hidrográfica do entorno do lago e a bacia do Rio Manuel Alves da Natividade. São as bacias hidrográficas que nós temos aqui. Professor, me diga uma coisa. Eu preciso entender as características de cada um desses rios? Bom, se eu fosse colocar e se eu fosse fazer um levantamento sobre cada um desses rios aqui, as nossas aulas elas iriam para 3 horas. Mas o que é que você tem que focar? Você tem que ter um estudo direto e um estudo inteligente. Você tem que observar a tua banca. Por exemplo, se o teu concurso ele for um concurso regional ou local, se ele for um concurso ali de uma determinada cidade, vocês vão se for uma moto gigante que passou aqui. Aí você tem o local da cidade, você vai pegar aquela bacia hidrográfica onde aquela cidade está inserida e vai estudar ela passo a passo. Como o nosso concurso ele é em nível estadual, você precisa focar Tocantins e Araguaia, tá bom? Então você tem aqui os rios que são e que formam território. O Rio Tocantins ele tem uma vasta influência e uma grande importância no território devido ao seu fator e à sua questão histórica. Se você volta lá no conteúdo de história das nossas aulas aqui, você pode comprovar que a história ela foi marcada pelo processo de colonização. E essa colonização ela se deu através das entradas e bandeiras, os bandeirantes paulistas, que vieram ao território de Goiás e partiram em busca de novas terras, metais preciosos, escravização de comunidades indígenas, exatamente pelo rio Tocantins. E conseguiram casquear esse local que é hoje chamado Tocantins, que era chamado de Goiás do Norte, ou Norte de Goiás. Deu para entender? Então, esse rio, ele apresenta um rio de formação histórica. Então, a sua bacia hidrográfica, ela vai muito mais além. Agora, tem um ponto que eu tô no meu coração que, cara, é interessante, porque quando o professor, ele tá com o conteúdo lá no seu coração e diz assim, esse assunto ele pode cair, ele geralmente ele cai. Eu não sou mãe de nada, certo? Mas essa parte ela é interessante. Se liga. Você pode ter observado, se você vê o Rio Araguaia ele está todo formado na delimitação da divisa estadual entre o Mato Grosso, Goiás, Pará e Goiás. Mato Grosso, Tocantins, Pará e Tocantins. Aqui embaixo, ó, território de Goiás.
E o território de Goiás ele vai ser caracterizado pela divisa natural do Araguaia e da bacia do Tocantins. Nesse caso do território do Tocantins, o rio Araguaia, ele é um divisor, olha só que legal, um divisor natural. Um divisor natural. Entre quem, professor? Um divisor natural entre o estado do Tocantins, o território do Mato Grosso e o território de quê? Do estado do Pará. É um divisor natural. Fechou? Então isso pode, cara, isso pode muito, mas muito cair na tua prova. Que o rio Araguaia, ele é um divisor natural que constitui a divisa entre esses estados. A tua banca ela pode trocar os estados, ela pode colocar o estado de Goiás, ela pode colocar o estado da Bahia, ela pode colocar o estado aí do Piauí, pode colocar o estado do Maranhão, e exatamente aqui. Beleza? Tudo certo? Então muito cuidado nesse ponto. E agora, para nós falarmos e para nós encerrarmos essa nossa magnífica aula, que eu acredito que você deve estar gostando, porque eu estou curtindo bastante, as principais características dos dois principais rios. Ah, professor, vamos lá. Eu estava fazendo as minhas pesquisas e os números não batem. Beleza, se você for no Google, que é o pai dos super inteligentes, e você colocar assim, ó, extensão territorial do rio Tocantins, vai dar isso aqui. Ah, mas não sei aonde disse. Se você bater no Google, vai lá. E sabe qual é esse dado? IBGE. IBGE é a base, tá bom? Então, ó, extensão territorial, 2.640 quilômetros de extensão. Rio Araguaia, 2.627 de extensão. Tudo certo? Tá aqui. Professor, vamos lá. Vamos lá. Eu vou só confirmar aqui para mostrar a você. Olha só, extensão do rio Araguaia. Araguaia, 2.627. Tá aí, ó. 2.627. Olha aí. 2.627. Tá? Agora vamos lá. Extensão do rio Tocantins. Extensão do rio Tocantins. Vamos lá. 2.640. Olha aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. 2.640. Não ligue para minhas unhas não, que eu tava copiando aqui, eu fico apagando com a mão, porque se minha mão ficar parecendo unha de quem tava casquinando. Beleza? Consegui provar para você? Foi, né? Eu já tô me precavendo aqui, porque às vezes tem aluno que vai lá e... Não, porque tá errado. Não, não tá errado, tá aqui. Eu provei para você, tá bom? Então nós temos aqui, ó, extensão 2.640, Rio Araguaia, extensão 2.627. Fechou? O curso, nós temos que olhar a sua nascente e a sua foz. A sua nascente, Planalto Brasileiro, estado de Goiás, a sua foz, Baía de Marajó, no território do Pará. Beleza? A sua foz, a sua base. Características, potencial hidrelétrico e navegação. Nós já falamos sobre isso relacionado a Tucuruí. E o Rio Araguaia, extensão 2.627, a sua nascente na Serra dos Caiapós, no estado de Goiás, e a sua foz no Rio Tocantins. E aqui eu quero mostrar algo para você. Quando a gente fala no Rio Tocantins, que ele converge diretamente para outro rio, nós dizemos que aquele rio ele é endorreico. O que é um rio endorreico? É um rio que deságua dentro de outro. Vamos colocar isso daqui? Ó, vamos colocar isso como uma observação. Tá dando para ver aí direitinho? Tá. Ó, rio endorreico. Ele é um rio que deságua dentro de outro. No caso, nós vamos ter o rio Araguaia. Araguaia. Tá? O rio Araguaia é um rio endorreico. Agora, nós vamos ter um rio exorreico.
O que é um rio exorreico, professor? Um rio exorreico, ele deságua no mar. Ele corre diretamente para o mar. Aí nós vamos ter o rio Tocantins. Ele vai desaguar onde? Na Baía de Marajó. Ele vai desaguar diretamente no mar. Deu para entender? Aí você tem as características: Ilha do Bananal, navegação e integralmente brasileira. Bata um printzinho aí dessa nossa tela, beleza? Batezinho nessa tela. Agora, bata um printzinho aí da nossa telazinha de comentários. Fechou? Exatamente isso. Exatamente isso daí. Para você não errar, para você não deixar aí, não é? De entender esse nosso assunto. Tudo bem, pessoal? Fechou? Pô, cara, que legal, hein? Que aula, hein? Foi muito boa. Legal demais. Eu espero que você tenha acertado as questões que você agora vai fazer. Você tenha feito lá os teus comentários. E olha só, qualquer dúvida, pode chamar o professor Tiago, que eu estarei à tua disposição, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço. Bons estudos. Tchau, tchau. E até a próxima. Tamo junto.